Oi, gente, eu me chamo Raquel e estou fazendo esse livro para compartilhar com vocês um livro que eu gostei muito, que é Os 13 Porquês, tá certinho? É Os 13 Porquês do Jay Usher. Isso, acho que é assim que se fala. Apesar ele não é muito conhecido assim no Brasil, peraí, gente. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil e ele é muito carinho, apesar de ser fino, de ser poucas páginas. Você não encontra ele em livrarias, você tem que fazer pedido pela internet. Bom, se você reparar, em primeiro lugar, aqui na capa dele é uma fita, né? Você vê uma fita daquelas antigas com o número 13. Bom, esse livro conta a história de... não é bem uma história. Ele vai relembrar coisas que aconteceram. Ele vai ser narrado pelo Clay sobre uma menina que se suicidou. Mas vamos começar pelo começo, que é o correto. Ele chega em casa e quando chega na porta da casa dele, ele encontra uma caixa. E nessa caixa tem 7 fitas. 7 fitas, ok. Aí ele abre, né? E descobre que é a voz da Hannah Becker, que foi o seu primeiro amor e que se suicidou há algumas semanas atrás. Ele começa a ouvir ela falando, né? E ela começa falando que quem recebeu essas fitas, de certa forma, tem participação no suicídio dela. São 7 fitas, lado A, lado B, com os 13 porquês, as 13 pessoas a qual teve uma participaçãozinha pelo motivo que ela se matou. Ok, ele começa a ouvir dessas fitas, né? E como eu já falei, ela deixa bem claro no início que é pra pessoa que recebeu essas fitas tem culpa dela ter se matado e que se a pessoa pensar em não ouvir, sei lá, se não passar pra frente, né? Porque é tipo uma sequência. Você ouviu, você passa pra próxima pessoa. Aí ela fala que se você não passar para a próxima pessoa que está na lista, tem uma segunda caixa com 7 fitas e ela vai ter uma pessoa da confiança dela que vai colocar, vai espalhar e as pessoas vão descobrir que as pessoas que teve relação com a morte dela. E é uma coisa muito interessante que ela começa falando o nome do primeiro. Aí ela fala do primeiro beijo dela, que ela imaginou que tudo seria perfeito. Só que nisso saíram boatos de como se ela fosse uma vadia, entendeu? Diz que quando ela tinha um sonho assim de criança, de descer no escorregador em forma de foguete, e quando chegar lá embaixo ele abraçar ela e beijar essa história toda. Só que não foi isso. Aconteceu desse mesmo jeito, só que houve boatos que ele passou a mão na bunda dela, só que ele não desmentiu isso. Ele achou graça e ela ficou com fama de vadia no colégio. Ela vai explicando que tudo aqui, gente, o que é muito triste nesse livro é que foram todos os motivos dela por ter se matado foi por causa de boatos maldosos a respeito dela. E conta os problemas que ela teve, festa, bebida, esse negócio, porque ela era caloura no colégio, caloura. E todo mundo sabe que há uma sempre sequência em livros americanos que tratam da vida escolar, estudantil. Os calouros sofrem bullying, são zoados no colégio pelos veteranos. E esse livro é nesse mesmo esquema. Só que ela era bonita, não tem nada aquela coisinha chata dela ser uma personagem que se acha deslocada. Não, ela tinha amor à vida dela. Ela era feliz, digamos. Ela mudou para essa nova cidade, foi pro colégio, foi tudo virando uma bola de neve, como ela mesma deixa claro nas fitas dela.
E o Clay vai escutando isso, vai se sentindo mal e ele quer saber o porquê, se ele nunca fez nada pra ele ser um desses motivos. Aí quando chega na vez dele, ele descobre que não, que ele tinha sido a pessoa que ela realmente tinha gostado e que tudo foi questão, se você ver nesse livro, uma coisa leva a outra. Coisas simples levam a coisas monstruosas que acontecem, tipo, um puxa o outro. Só que nesse puxar a coisa sai bem maior do que realmente é e acaba tendo sérias consequências, danos colaterais. Como na vez que ela gritou com ele quando ela tinha ficado com ele numa festa, ela estava se sentindo mal e ela pediu pra ele ir embora. Aí ele foi. Aí ela estava meio bêbada, aí ela pediu pra uma amiga, né? Uma amiga dela levar ela pra casa de carro, que ela estava de carro, e ela foi. Só que chegou num cruzamento, a menina também estava meio bêbada e bateu numa placa de sinalização que era o pare. Nisso, quando ela saiu, ela ficou desesperada, né, que tinha que colocar lá, só que a menina levou ela embora. Só que quando ela foi no outro dia, ela descobriu que naquele lugar que ela tinha batido com o carro na placa, houve um sério acidente e um jovem da escola dela morreu. Porque não tinha aquela placa mais lá. E é uma coisa bem... É um livro bem comovente. Vou confessar que deu uma chorada, assim, porque ela se sente mal, porque ela joga na cara, né? Ela joga na cara das pessoas quando o motivo ela joga que podia ter sido tudo diferente. Não devia ser assim. E eu chorei. Chorei porque tem umas partes aqui que faz você parar pra pensar nas suas ações do cotidiano, porque aqui pareciam coisas simples, mas com um sério dano na vida da pessoa. E ele é bem fininho e eu recomendo muito vocês lerem ele, porque ele é bem impressionante, ele sabe mexer com a gente. Eu vou ler isso daqui, ó, a sinopse, pra vocês verem, se vocês tiverem interesse de comprar. Primeiro amor de Clay Jensen gravou suas últimas palavras em fitas cassetes. Pelas ruas desertas e escuras, os passos de Clay são abafados por suas respirações entrecortadas. Se ele pudesse ouvi-los, ou se pudesse ter uma imagem de si mesmo, veria um adolescente alucinado, em uma busca desesperada. Do quê? Ao chegar da escola naquela tarde, um pacote sem remetente endereçado a Clay lhe dá boas-vindas na porta de casa. O pacote contém 7 fitas cassetes embrulhadas em plástico bolha. Play. A voz de Hannah Beck, morta há algumas semanas. Suicídio por overdose de remédios. E o primeiro amor de Clay. Nas fitas, Hannah explica os 3 motivos que a fizeram acabar com a sua própria vida. Quem recebeu as fitas é um deles. E a regra é simples. Depois de escutar seu motivo, passe a fita adiante para o nome da história seguinte. Os fatos podem estar encobertos pela pretensa normalidade da vida de adolescentes como outros quaisquer. Entender o que Hannah quer dizer depois de morta é o que Clay Jensen busca esta noite, caminhando pelas cidades escuras, com um Walkman no bolso e uma voz fantasma sussurrando em seu ouvido. E é isso, gente. Eu aconselho que vocês leiam ele, ele é muito bom, ele faz a gente parar para refletir. E ele é super fininho, você lê ele rapidinho, não tem nenhum mistério, ele é uma linguagem fácil, ele não tem dificuldade. E só isso mesmo, ó, a capa dele eu achei linda, incrível, sim. Você não pode interromper o futuro, nem modificar o passado. O único jeito de descobrir esse segredo é apertando o play. Eu acho bem interessante, que eles colocam os pauzinhos assim, ó, do gravador. Então, é isso aí, gente. Os 3, porque os também que eu recomendo é As Vantagens de Ser Invisível. Ele é super fininho, ele tá baratinho, apesar de ser da Roku. Só que é Roku os jovens leitores, acho que é por isso também que ele é barato. Apesar de ter uns erros grotescos ortográficos, mas não faz muita diferença na história, não. E vou deixar aqui o que eu não recomendo, que acho que eu farei um bem para vocês, apesar de acho que o mundo inteiro já saber da sua grande fama, eu não recomendo a trilogia 50 Tons, porque
você vai ficar perturbado, você vai se sentir enojado, porque simplesmente não é história. Aquelas porra daquele livro tem mais de 400 páginas e é cansativo, tedioso, não tem o magnetismo que a gente precisa em um livro. E, porra, velho, não tem história nenhuma. E tudo aquele caralho se passa em apenas uma semana. Nunca vi uma história dessa e chega a ser escabroso também, porque depois dessa trilogia, assim como depois de Crepúsculo, Vampiros virou uma febre, agora pornôs, livros eróticos se tornou uma grande febre. Eu tava numa livraria, numa não, porque geralmente eu passo em várias, e depois de 50 tons, cara, você vê o tanto de livro que tem esse mesmo tema de submissa, de mulheres que são safadas entre quatro paredes e essas babaquices. Ficou enorme. Tem livro que mantém o mesmo título. Deixa eu ver um se eu me lembro. 50 tons de prazer, que eu já vi. 50 tons de Dance, sei lá, tem esse. Tem Diário de uma Submissa, tem essas palhaçadas toda. E eu acho que isso tá se tornando uma coisa muito escrota. E parece que as pessoas estão custando a ver isso. Porque quem realmente leu 50 tons de cinza realmente se decepcionou. Porque foi uma porra de um marketing pra um livro que não vale merda nenhuma. Desculpe com a palavra, mas foda-se. Que não vale porcaria nenhuma. E tem que acabar com essas palhaçadas, gente. Porque realmente são mais Diário de um Banana que Diário Otário. Porque são bem mais engraçados e interessantes. E é isso, pessoal. Estou dando tchau para vocês e talvez até o próximo vídeo. Tchau!